ciências e nessa aula nós vamos corrigir as atividades da 5ª semana de recesso sanitário no Colégio Estadual Martins Borges. Então vocês receberam aí pelos professores tutores 4 exercícios referentes à aula sobre fossas. Então esse vídeo, essa aula, é para a gente corrigir essas atividades. Mas, lembrando vocês, a nossa correção ela não vai ser feita comigo colocando uma resposta aqui para vocês. Eu vou discutir qual seria a provável resposta, né, fatores que devem estar nessa resposta, dados, informações, e vocês vão elaborar a resposta de vocês. O intuito é que vocês vejam essa aula depois que vocês terminarem de fazer as atividades. Então, se a resposta de vocês está semelhante ao que eu falei, com tudo que eu falei, não precisa apagar e escrever o que eu estou falando aqui. Deixa a sua. É só para você ter aí uma resposta, né? Ter uma confirmação se é isso mesmo que você está pensando. Então, na primeira questão, eu coloquei essa tirinha, que vai aparecer aí na imagem para vocês, em que um pesquisador está no alto de uma montanha e ele acha um fóssil. Na imagem, o pesquisador encontra o fóssil de um peixe localizado no alto de uma montanha, o que causa estranhamento, já que nessas regiões, atualmente, seria impossível encontrar esse tipo de animal. Há, então, um questionamento. Aqui já foi mar? Com base no que foi aprendido na aula sobre fósseis, explique por que uma região com água é mais favorável para o processo de fossilização. Então, nós falamos na aula anterior que o processo de fossilização ele acontece em situações bem específicas. Porque um ser vivo, quando ele morre, ele é alvo de decomposição. E a decomposição, comumente, ela desaparece com essas partes dos animais, tanto as partes moles quanto as partes duras. Essas demoram um pouco mais para serem degradadas. Mas, em condições específicas, a fossilização, a preservação das partes duras, né, geralmente, desse ser vivo. Por que na água esse processo de fossilização é melhor? Porque a água vai proteger esse animal de uma decomposição mais destrutiva. Então, se ele morre no fundo de um lago, de um rio, por exemplo, ele logo é coberto por sedimentos que ficam naquela região ali, e essa sedimentação, essa cobertura que ele vai ter dessas pequenas partículas, combinada ali com o ambiente que ele está, ambiente aquático, evita com que a decomposição seja muito destrutiva. Então, preserva algumas partes que posteriormente serão fossilizadas. Então, a água é um excelente ambiente para fossilização. Então, elaborem as respostas de vocês aí. 2. Ainda pensando na tirinha da questão anterior, como a ocorrência desse fóssil nessa região pode demonstrar as mudanças que ocorreram no nosso planeta ao longo de milhões de anos? Aqui nessa questão, então, vocês podem abordar que os fósseis eles contam a história do nosso planeta. Se você achou o fóssil de um peixe em um local que não é aquático mais, isso indica mudanças geográficas, mudanças geológicas, mudanças derivadas aí de vários fatores. Nós estudamos, né, teoria de deriva continental, tectônica de placas. Então, são mudanças que aconteceram, esses ambientes mudaram de conformação. Como que a gente tem a prova disso? Achando o fóssil de um peixe em um local onde atualmente não tem água mais. Então, vocês vão abordar aí que os fósseis, eles contam a história do planeta. Eles demonstram de forma bem confiável como esses ambientes vão mudando. Então, achei um peixe onde não tem água, então em algum momento da história ali tinha água, ali era um ambiente aquático. 3. A figura abaixo representa uma região de escavação com diversos fósseis. Essa imagem está aparecendo aí para vocês no vídeo. A figura mostra um tipo de rocha. Como você a classificaria? Então, os fósseis, eles sempre são encontrados em um tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. Então, sempre que nós falamos de fósseis, estamos falando desse tipo de rocha. Não encontramos fósseis em rochas magmáticas e nem em rochas metamórficas. B. Caso os pesquisadores encontrem fósseis em outra rocha dessa formação, como poderão saber qual é mais antigo ou mais recente? De uma forma superficial, sem saber a idade exata desse fóssil, a gente sempre denomina como os fósseis mais antigos os que estão nas camadas mais inferiores, e os fósseis mais recentes são os que estão nas camadas mais superiores. Mas essa é uma datação muito imprecisa, a gente não consegue saber a data exata, a gente sabe só qual que é mais recente,
qual que é mais antigo, qual foi formado primeiro, qual foi formado em outra situação mais recente. 4. Indique em cada uma das situações abaixo erros das afirmativas. Então, todas as afirmações têm algum erro. A. Foi encontrado no Brasil o fóssil de um parente distante dos crocodilos, com cerca de 5.000 anos. Então, o erro nessa frase é a idade desse fóssil. Para ser considerado fóssil, ele tem que ter mais de 11.000 anos. Então, um vestígio, um pedaço de animal encontrado aí com 5.000 anos, ele não é considerado um fóssil. B. Na fossilização em resinas, que são substâncias secretadas por rochas, há preservação de partes moles, como pele, músculo e tecido. A fossilização em resina realmente preserva esse tipo de material, mas ela não é uma substância secretada por rocha, ela é uma substância secretada por plantas, geralmente árvores. C. As pegadas são exemplos de fossilização por substituição, já que nesse processo ocorre a substituição das partes orgânicas por outros tipos de substâncias. O processo de substituição está definido da forma correta, mas quando a gente fala de pegada, não é esse tipo de fossilização que acontece, porque a pegada não é uma parte de um animal, ela é, na verdade, um vestígio. Por último, a D. O congelamento é um processo de fossilização que mantém o ser vivo íntegro, e é um processo bastante comum, sendo a maioria dos fósseis encontrados dessa maneira. Realmente, o congelamento ele é um processo de fossilização que preserva esse ser vivo de forma muito íntegra, todas as partes. Mas ele não é um processo mais comum, na verdade ele é um processo mais raro, é o mais difícil de ser encontrado. Então a maioria dos fósseis não se forma dessa maneira. Bom, então terminamos a correção das nossas atividades. Lembrando que essas atividades elas são referentes à nossa aula anterior, a aula de fósseis, que vocês podem acessar clicando no link na descrição e também podem clicar ao lado, que vai aparecer a informação desse vídeo. Então, a ordem correta é vocês assistirem primeiro o vídeo da aula de fósseis e depois a correção das atividades. Não façam o contrário. A nossa próxima aula será sobre substâncias e mistérios.